Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei a qual horário vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Everton Bruno Silva dos Santos, sou monitor da disciplina de Introdução à Ciência da Computação no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS. A gente vai estar aqui abordando a estrutura de dados lista em Python e vamos estar vendo aí algumas particularidades dela, algumas formas de se utilizar, enfim, as características dessa estrutura de dados. Mas afinal de contas, o que vem a ser uma lista? A gente tem ali uma definição trazida por Václavic em seu livro de Introdução à Programação em Python, que vai estar ali na descrição lá no final do slide. Mas o que essa definição dele traz? O conceito de lista no Python pode ser entendido como uma estrutura de dados capaz de conter valores de diversos tipos em diferentes posições simultaneamente. Desse modo, listas desempenham o mesmo papel que as variáveis, porém podendo conter em si dados que podem ser armazenados e obtidos por índice. Como pode ser instanciada uma lista, né? Aí fica a pergunta. No Python, as listas podem ser instanciadas vazias ou contendo algum elemento, ficando a critério do desenvolvedor escolher o método mais adequado para sua aplicação. E aqui embaixo a gente vê uma lista se constituindo com os elementos L, I, S, T, A. Mas é claro que graficamente só mesmo para fins didáticos, para a gente entender mais ou menos como é que funciona. A gente tem aqui alguns elementos que vão se ligando, formando uma lista. Como pode ser instanciada na prática, né? Vamos ver isso. Ao instanciar vazia, a gente basta criar uma variável e vamos dizer que essa variável é igual a colchetes vazios. Então, nós estamos aqui instanciando uma lista vazia, ou seja, uma lista que não contém em si elementos. Mas como ficaria o instanciamento de uma lista com elementos? Vamos lá. A gente faz o mesmo processo. Criamos uma variável, que nesse caso eu quis atribuir o nome lista. Eu disse que essa lista vai ser instanciada com os elementos 1, 2, 3 e 4. Eu poderia colocar N elementos aqui, fica ao seu critério escolher de qual forma você prefere criar ou com quantos elementos você quer criar. Então, é isso. Mas para que usar a lista, né? A gente vai trazer um problema aqui que vai meio que puxar para esse lado. Se o usuário precisa digitar uma sequência de números e depois mostrar esta sequência em ordem inversa, como fazer? Para quem não conhece lista, ele vai responder, né? Para uma sequência de 4 números, poderíamos utilizar 4 variáveis e através disso elaborar alguma lógica para que desse certo, não é mesmo? E aí, a gente vê como é que fica esse processo utilizando 4 variáveis. A gente tem aqui a variável N1, ela recebe um valor inteiro digitado pelo usuário. Temos N2, N3, N4, todas elas recebendo valores inseridos pelo usuário, todos esses valores sendo inteiros. A gente pega cada um desses N's, que são números, e invertemos a ordem dele. Cumprimos o que foi pedido. Agravando o problema, tudo sempre tem como piorar. E para uma sequência de 1000 números, como faríamos? Como a gente faria o que a gente viu ali anteriormente? Como a gente inverteria a sequência de números inseridos pelo usuário se fossem 1000 números? Eu criaria 1000 variáveis? Eu criaria aquela substituição que a gente viu ali, aquele swap do Python, utilizando cada um desses 1000 números? Como armazenar vários valores em uma única estrutura de armazenamento? Agora a gente começou a pensar da forma correta. Através de uma lista, vamos ver essa estrutura mais de perto e conhecer algumas de suas particularidades e resolver o problema proposto com 1000 números ao fim deste documento. E vocês vão ver que é muito simples trabalhar com essas estruturas porque ela facilita muito a nossa problemática aí. Vendo uma lista mais de perto. Uma lista capaz de armazenar 6 números inteiros. Como é que isso ficaria, né? Vamos lá. A gente tem aqui, ao nosso lado esquerdo, direito na verdade, temos aqui alguns números, né? Inseriu números, 6 números inteiros, inserimos 1, inserimos o 2, inserimos o 3, inserimos o 4, 5 e o 6. Todas as posições
pertencem à lista de números. Cada uma dessas posições, que a gente também pode estar chamando de índices, aliás, vamos nos referir desse modo daqui para frente, vamos chamar de índice, é capaz de armazenar um número inteiro. Então a gente tem aqui na nossa esquerda, representado pela letra P, seguido de um número, o nosso índice. A gente tem aqui a posição 0, temos a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e a posição 5. O que podemos notar é que isso daqui, esses índices sempre iniciam-se do 0. Eles vão até o número que você estabeleceu. Por exemplo, de 0 até 5. Quantos números nós temos aqui entre 0 e 5? Nós temos 6 números. Então, nós podemos armazenar nessa lista 6 elementos. Então, vamos começar a pensar dessa forma a partir de então. O acesso a cada um dos valores armazenados se dá por meio de cada índice indicado à esquerda. Ou seja, se eu quiser acessar o elemento 2, então eu vou pedir pelo índice 1. Se eu quiser acessar o elemento 5, que está aqui, eu vou pedir pelo índice 4. E assim eu teria acesso a ele. Esses índices iniciam-se no valor 0 e vão até a posição n de elementos menos 1. Ou seja, nós temos 6 elementos aqui, correto? Nós temos 6 elementos. Então, pegamos o número total de elementos dessa lista e subtraímos por 1 para obtermos o total de posições que temos nessa lista, sempre partindo do 0. Ou seja, se eu tenho 10 elementos em uma lista, eu pego o número de elementos, que é 10, subtraio por 1 e irei obter 9, que é o valor máximo de índices que temos nessa lista. Ou seja, se eu quiser pegar o último elemento, vou pedir pelo índice 9 e não pelo índice 10. Só existem listas de números? Aí fica a pergunta. Em Python, não. Nele, listas podem conter os mais variados tipos de dados, sejam eles números, letras e o que mais você puder imaginar. Além disso, devido à tipagem dinâmica da linguagem, podemos armazenar diferentes tipos em uma mesma lista simultaneamente. Nesse caso, é perfeitamente aceitável que uma lista contenha em si números e letras ao mesmo tempo, mas vamos pensar nisso em um caso um pouco mais prático. Aqui temos um exemplo prático. Também tomando aqui uma lista com 6 elementos, vamos ver como isso ficaria, essa questão da dinamicidade de elementos contidos em listas em Python, né? Temos ali a nossa lista contendo a letra B, o número 4, a letra R, o número 73, a letra U e o número 14. E aí fica a pergunta. Levando em conta o que foi explicado anteriormente, o que há na posição 0? Peço que você pause o vídeo e tente responder para ver se você conseguiu acertar. É bom a gente exercitar essa prática aí para ver se a gente está no caminho certo. O que há na posição 0? A letra B. Olha só, eu acertei. Então, o que há na posição 1? Você sabe dizer o que há na posição 1? Ah, o número 4. O que há na posição de número 2? A letra R. O que há na posição de número 3? O número 73. O que há na posição de número 4? A letra U. O que há na posição de número 5? O número 14. Então, daí a gente consegue perceber o funcionamento da lista, a forma como ela pode se comportar. Exibindo elementos através de índices. Para ter acesso a cada elemento de uma lista, é necessário antes especificar o nome da lista, seguindo do índice da posição desejada, este último entre colchetes. Exemplo. A gente tem aqui uma lista que foi instanciada já com elementos. Esses elementos são 4, 5, 7, 15, 9 e 5. Então, se eu der um print aqui no Python e eu pedir dessa lista aqui o seu índice 3, o que eu vou estar printando? Você consegue responder? Recomendo que pause o vídeo, tente responder aí e em seguida veja a resposta aí.
Vamos lá. O índice sempre começa de 0, né? Então temos o índice 0, índice 1, índice 2 e o índice 3. Então, se eu der um print índice 3 ali, como vocês estão vendo da linha seguinte, quem vai ser exibido será o número 15. Neste exemplo que estamos vendo. E aí fica a pergunta, né? O que ocorrerá em cada uma das linhas acima? Também é um ponto interessante para a gente se questionar. A gente está criando uma lista instanciada com elementos, que foi o que eu já tinha dito, e a gente tem aqui, sendo printado aqui, o número 15. Alterando os elementos através de índices. Mas, e se eu quiser substituir determinado elemento contido na lista? O que devo fazer? Deve efetuar os mesmos passos descritos na transparência anterior, porém com alterações conforme o código abaixo. Temos ali uma lista, sendo instanciada com elementos também, e em seguida ali eu estou dizendo que a lista no índice 4 será igual à frase que está escrito ali, eu amo programar. E aí fica a pergunta, né? Nesse exemplo, qual o valor numérico foi substituído pela frase e em qual índice isso ocorreu? Vamos lá. Recomendo que pause o vídeo, tente responder, volte, despause o vídeo e veja qual é o resultado. Já fez isso? Então vamos lá. Mais uma vez. Ele está dizendo que vai substituir o índice 4, né? Então vamos. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, qual o valor numérico foi substituído pela frase? Foi o valor numérico 9, que foi substituído pela frase eu amo programar, porque o valor numérico 9 está no índice 4. Alterando elementos através de índices. É possível alterar um conteúdo de um índice através de um comando de entrada como input? Sim, e de maneira tão simples quanto a que vimos anteriormente. Aí temos aqui uma lista. A gente tem aqui a mesma lista anteriormente descrita, sendo instanciada com os mesmos elementos. A gente está substituindo também o elemento cujo índice é 4 pela frase eu amo programar. Mas aí, se você não ama programar de repente? E se você vai algo além desse amor pela programação? Então, é importante que você descreva a sua realidade, né? Então, eu dei aqui a possibilidade de você, como usuário, poder alterar o conteúdo desse índice 4. Então, a gente primeiro vai substituir o 9 por essa frase, em seguida, você vai ter a possibilidade de trocar aí pela sua realidade. Você pode dizer que você ama, que você odeia, o que você bem quiser. Surgiu um erro, index error. O que fazer para evitá-lo? Bom, se você já tentou acessar um índice inexistente em determinada lista em Python, já deve ter se deparado com esse erro. Mas como evitá-lo? Que tal usarmos um pouco de condicional? Temos aqui uma lista instanciada com elementos. Nós pedimos que o usuário insira um determinado elemento para ser exibido. Esse índice, na verdade, é um inteiro, vai ser armazenado em uma variável chamada índice. E a gente vai usar as condicionais para evitar que haja algum problema para a gente, né? Então vamos lá, olha. A gente usa primeiro aqui um if. Se o comprimento dessa lista negativo for menor ou igual ao índice inserido pelo usuário, e se esse índice menor do que o usuário for menor do que o comprimento, ou seja, o tamanho de elementos dessa lista, a gente chega lá e printa a lista índice. Por que a gente está fazendo isso? Para evitar o index error, o erro de índice, que é quando a gente tenta solicitar um índice da lista que não existe. O Python te permite usar índices negativos e positivos. Os índices negativos partem do -1 até o número de elementos que estão contidos na lista, porém em negativo. Por exemplo, se você tem uma lista com 8 índices, então, negativamente falando, o primeiro índice vai ser o -1 e vai até o -8. Mas no caso dos índices positivos, a gente parte de 0
a o valor 7, porque nunca vai até o fim da faixa, igual é o caso do for que a gente já está cansado de ver. Mas, Everton, o que são esses índices negativos? Eu não consigo entender. Você pode sim, por exemplo, aqui onde a gente tem esse print, a gente poderia colocar aqui um -1, por exemplo. Trocar essa variável índice e printar um -1. O que aconteceria se eu fizesse isso? Eu estaria printando o último elemento da lista. Seria, no caso, o 8. Agora, como essa lista aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, ela tem 5 elementos. Então, se eu desse um print -5 aqui no índice -5, então eu estaria printando o valor 4, porque o Python te permite fazer esse tipo de processo. Mas é isso. Então, aqui é uma forma de a gente evitar que o usuário informe um índice que não exista, provocando assim um erro. Quer dizer, ele vai poder informar assim, um índice que não existe, mas essa condicional aqui está tratando esse problema, evitando isso. Como adicionar elementos a uma lista? Bom, se você já quebrou cabeça com a adição de elementos em uma lista se utilizando de índices, sabe que isso não é adição e sim substituição. Logo, visando adicionar novos elementos ao fim das listas, há um comando muito interessante. Vejamos qual é. Neste caso, o comando chama-se append. Observe. A gente tem aqui novamente a nossa mesma lista. A gente tem aqui a criação de uma variável chamada novo valor. Novo valor do tipo inteiro e ela vai ser inserida pelo usuário. Em seguida, eu digo que é para a lista adicionar um novo valor. Então, nesse caso, vamos supor que o usuário tenha inserido o número 10 aqui. Então, o número 10 foi para nessa variável. E esse valor 10, que é a variável novo valor, foi adicionado ao fim da lista. Então, depois do número 5, nessa lista de 5 elementos, haverá o número 10. Então, ela não é mais, a partir de então, a partir dessa linha, ela não será mais uma lista de 5 elementos, ela será uma lista de 10 elementos, contendo o 10 como seu último elemento. Isso é se o usuário digitar o valor 10. Como adicionar um elemento a uma lista? A transparência anterior não é o bastante. Quero adicionar novos elementos em determinado índice. Como que a gente faz isso então? Já que eu não quero adicionar no fim, eu quero adicionar em outro lugar. Nesse caso, o comando insert é a solução para os seus problemas. Mas cuidado! Se você referenciar um índice inexistente, haverá consequências. Qual? O index error. Temos aqui a nossa lista. O usuário vai inserir um determinado valor e a gente está dizendo que esse valor vai ser inserido no início da lista. Por essa razão, eu coloquei o valor 0, ou seja, esse novo valor vai ser inserido antes do valor 4. Então, nossa lista também de 5 elementos se tornará uma lista de 6 elementos, contendo como primeiro elemento o valor que foi inserido pelo usuário, que está sendo referenciado como nossa variável novo valor. E se eu quiser colocar no quarto índice, você também pode fazer isso desde que o quarto índice exista. Quero botar no terceiro índice, pode botar no terceiro. Tudo depende desse carinha aqui. Se eu quiser colocar no sétimo índice, no décimo índice, no 80º índice, eu só tenho que trocar esse cara aqui pelo índice onde eu quero inserir esse novo valor. Como remover elementos de uma lista? Já aprendi a adicionar, mas como faço para remover? Nesse caso, devemos usar o comando pop, que sem o uso de parênteses, remove o último elemento ao mesmo tempo em que ele retorna. Como é esse caso veio de retornar, cara? Não estou entendendo. Eu já entendi que ele remove, mas não sei como ele retorna. Vamos lá. Vem a pergunta, né? O que é exibido no print aí? A gente tem uma lista, 5 elementos, a mesma lista que a gente está cansado de ver. A gente deu um pop nela. Aí fica a pergunta, qual elemento foi removido aqui? Pop remove o último elemento, né? Então ela vai remover o 5. Aí eu fui lá e tem um outro pop com print. O que, é que vai acontecer? Eu disse que o pop ele retorna o elemento que foi removido. Só que eu dei pop 2 vezes. E pop remove elementos. E remove do fim da lista. Então a gente removeu o 5 no primeiro pop. E em seguida a gente removeu o 9. Quando o 9 foi removido, ele foi parar dentro de um print. Então o que é exibido no print? O valor 9.
Como remover elementos de uma lista? Já aprendi a adicionar e a remover no fim, mas como faço para remover de dado índice? Ou seja, eu não quero remover do fim, quero remover do começo, quero remover do meio, quero remover do índice 4, quero remover do índice enagésimo. Use o POP com o uso de parâmetros, mas cuidado. Se você referenciar um índice inexistente, haverá consequências. Qual? Index error. Temos aqui nossa mesma lista de antes. Tem agora um POP. E dentro desse comando POP, a gente tem a entrada de um parâmetro. Que parâmetro esse? É 3. Então, a gente está removendo o que aqui? A gente está removendo o elemento que está contido no terceiro índice. Se eu quiser remover do décimo, coloco um 10 no lugar do 3. Se eu quiser remover o primeiro, coloco um 0 no lugar do 3. Então, o que a gente tem? Qual o elemento está sendo removido, né? É do índice 3. Vamos contar. 0, 1, 2, 3. A gente está removendo o elemento 15. Como ele está sendo removido através de um POP, ele vai ser exibido nesse print. Então, esse print vai ser igual a print 15 e a nossa lista vai ficar com um elemento a menos, que é o 15. Se ela tinha 5 elementos, então a partir de agora ela vai ter 4. Como remover elementos de uma lista? Já aprendi a adicionar, a remover do fim, remover de dado índice, mas como faço para remover tudo de uma só vez? Uso clear, sem contraindicações, sem medo do tão temido que se origina sem medo do tão temido erro que se origina no uso de índices incorretos, o index error. Então, não precisa ter medo de usar o clear, porque em hipótese nenhuma vai dar esse problema. A gente tem aqui nossa lista novamente, then clear. O que vai acontecer com a nossa lista? Todos esses elementos aqui vão sair da lista, eles vão deixar de existir, e nossa lista vai se tornar uma lista vazia, sem elementos. Você pode adicionar elementos posteriormente, mas após esse comando ela vai estar vazia. Para todos os efeitos ela vai estar vazia. Everton, o POP tem um return, ele retorna um dado ali para a gente poder printar se a gente quiser. O clear tem? Infelizmente não. O clear ele é infrutífero, ele não dá retornos, então ele só limpa a nossa lista de todos os seus elementos e ponto, mais nada. Como obter o tamanho de uma lista? A gente já viu antes ali, o length sendo usado, mas não custa nada explicar, né? Para essa finalidade, temos o comando len, que nos retorna o tamanho de uma lista. Mas e se o valor de retorno for 0? Nesse caso, podemos afirmar que nossa lista está vazia, ou seja, sem elementos contidos nela. Então, se tu der um clear antes e depois der um len e mandar printar o retorno do len, você vai ver que o retorno vai ser 0. Temos aqui, if lista foi igual a 0, print lista sem elementos. Ou seja, vai mostrar que a nossa lista não tem nenhum elemento. Else, print lista com elementos. Então, se a gente der um clear antes, qual desses prints aqui vai ser ativado? Fica a pergunta para você. Como percorrer uma lista? Bom, agora que já sabemos como obter o tamanho de uma lista, podemos usar isso ao nosso favor. Mas de que modo então? Que tal usar um for contador, que a gente já está até acostumado a ver aí na matéria? Temos aqui o tamanho, uma variável chamada tamanho, que é do tipo inteiro, que vai receber o comprimento da nossa lista. Em seguida, eu dei um for i em range tamanho, ou seja, eu vou percorrer todos os valores da lista, com exceção de quem? Do último valor, porque o range não conta o último valor da faixa, então você não precisa ter medo de acabar dando um print em um elemento inexistente, porque isso não vai acontecer, porque o elemento inexistente é sempre o último valor do tamanho da lista. Tipo, se ela tem 10 elementos, então 10 vai ser o índice inexistente, do 10 em diante é inexistente, do 9 para baixo ele existe. Então, como o range não conta o último valor da faixa, então isso não é motivo de se preocupar. E aí fica a pergunta, né? O que acontece aqui nesse caso? Aqui a gente vai estar basicamente printando todos os elementos da lista. Se a lista tiver letras, números, nomes, qualquer coisa, vai ser pintado aqui nesse print lista, porque a gente está percorrendo cada um dos índices dessa lista e dando um print em cada um deles. Como percorrer uma lista? Mais uma vez, né? Há um modo mais simples de percorrer uma lista.
A depender da necessidade, o for contador pode ser extremamente útil. Contudo, assim, um jeito mais simples de percorrer esse método através do for each. Note que não é um comando, mas sim um modo de percorrer que itera sobre todos os elementos da lista. O que é iterar? Iterar é aquela coisa que o laço faz, né? O que tem dentro do laço, que ele fica repetindo uma ação. Isso daí é iterar. Vejamos. For elemento em lista. Note que agora eu não tenho uma variável contadora e eu não estou pegando índices. Observe aqui, eu não fiz referência à lista, não pedi o índice dela. Eu estou pegando cada um dos elementos dessa lista através do for. O nome disso é for each, porque ele não itera sobre números dessa lista, sobre índices dessa lista. Ele está iterando sobre elementos, então ele não está fazendo contagens, ele está puxando cada um desses elementos e efetuando essa interação. Fica aí o for each devido à sua simplicidade. Relembrando o problema apresentado no início deste documento. Aí agora a gente vai resolver aquele problema, né? Se o usuário precisa digitar uma sequência de números e depois mostrar essa sequência em ordem inversa, como fazer? Para uma sequência de 4 números, poderíamos utilizar 4 variáveis, não é mesmo? Assim ficou para 4 números sem as vantagens de uma lista. A gente tem aqui o N1, N2, N3, N4, todos inseridos pelo usuário e depois eles são invertidos, ou seja, a ordem desses números inseridos são invertidas aqui nessa linha onde a gente usa um switch para estar invertendo os valores que estão aqui. Mas aí fica a pergunta, né? Mas e para uma sequência de 1000 números? Você consegue imaginar o quão trabalhoso seria para o implementador desse algoritmo sem uso de uma lista? Ter que criar 1000 variáveis, caramba! Ter que criar aqui 2000 referências a variáveis aqui em um switch, ficaria extremamente trabalhoso, né? Bom, eu não sei como isso ficaria dessa forma, mas vejamos como fica através de uma lista, né? Eu não sei como ficaria assim uma lista, mas vamos ver como fica através de uma lista, a simplicidade disso. Assim ficou para 1000 números com as vantagens de uma lista. Criei uma lista vazia, dei um for em range 1000, ou seja, eu quero percorrer esse for 1000 vezes. Em seguida é armazenado um número inserido pelo usuário. E em seguida eu estou adicionando cada um desses elementos inseridos pelo usuário na lista. E por fim, olha só a elegância desse comando, ó, lista reverse. Eu estou revertendo todos os elementos dessa lista. Então, o elemento que era o primeiro se tornou o último, que era o último se tornou o primeiro, e assim sucessivamente. Muito mais simples. E aí fica a questão, né? Bem mais simples, né? Ao menos para o implementador, no caso. Então, para o implementador, sim, vai ser mais simples. Eu não sei para o usuário que vai ter que inserir aqui 1000 números. Mas, pelo menos para você que vai implementar, fica muito mais simples. Você conseguiu matar o problema aí com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Bem mais simples. Como efetuar outras diversas operações das listas, né? Eu gostei do que eu vi até então, eu quero aprender mais coisas. Os comandos que podem ser utilizados em lista são muitos e todos não caberiam por aqui. Exemplo do sort, que ordena elementos em ordem crescente, mas que pode ordenar elementos em ordem decrescente da seguinte forma. A gente tem aqui um sort reverse igual a true. Então eu vou ordenar todos os elementos da lista em uma ordem inversa. Tipo, se você tiver uma sequência de números, esses números vão ficar em ordem decrescente ou ordem crescente, fica ao seu critério. E entre tantos outros comandos que a gente também tem ali, além do sort. Então é isso, mas se quiser conhecer além do que lhe foi apresentado, experimente a documentação oficial da linguagem, que está em português, está super tranquilo. As referências que foram utilizadas foram de Vaslavic, de seu livro Introdução a Algoritmos e Programação em Python, da Elsewhere. Tem dúvidas? Consulte seu monitor ou professor e até a próxima.